Olá a todos, me chamo Raymond de Souza, sou brasileiro de nascimento, cidadão australiano, hoje residente nos Estados Unidos. Eu trabalho com um movimento católico chamado Human Life International, Vida Humana Internacional, cujo objetivo é justamente de promover a vida humana, promover o direito à vida, contrariamente à cultura da morte. Esse movimento foi fundado nos Estados Unidos já há várias décadas e hoje conta com o apoio de movimentos afiliados em 86 países do mundo. Eu sou encarregado de programações para os países de língua portuguesa. O tema da cultura da morte tem sido muito debatido em meios católicos hoje em dia, mas poucas pessoas têm sido capazes de estabelecer uma definição do que se pode fazer para combater a cultura da morte no meio político. Porque o Papa Pio XII, em 1953, fez uma locução aos homens da Ação Católica Italiana. E ele disse: a grande ameaça que paira sobre a humanidade é uma política sem Deus, economia sem Deus e leis sem Deus. A economia sem Deus, hoje em dia, está bem manifestada no desejo sôfrego de pessoas que podem ganhar dinheiro a qualquer custo, a ponto até de utilizar trabalho escravo, como na China. As leis sem Deus hoje em dia estão ficando cada vez mais comuns, de passar leis do aborto, leis da eutanásia, etc. Mas a política sem Deus, essa é mais complicada, porque nós elegemos os políticos, nós votamos neles. Então, infelizmente, o que acontece é que políticos não revelam seu modo de pensar antes das eleições. A maioria não revela. E uma vez que está eleito, faz o que quer ou faz o que lhe mandam, segundo os ditames do partido. Eu conto uma história interessante. Eu morava na Nova Zelândia já há muitos anos e houve uma eleição local. Eu estava numa igreja protestante, havia um salão paroquial em que havia um número enorme de pessoas para ouvir os vários candidatos daquela área constituinte. E havia um senhor lá que era o membro do parlamento da Nova Zelândia. Queria ser reeleito. E eu perguntei a ele assim: e senhor fulano, há quanto tempo o senhor é o nosso membro do parlamento? Ele disse: 16 anos. Eu falei: puxa, está aqui já há bastante tempo. E o senhor nos representa no parlamento, ou aqui seria no Brasil, seria no Congresso. Ele disse: pois é, eu represento o povo desta área no Congresso, no parlamento. Digo: muito bem. Diga uma coisa, quantas vezes o senhor fez uma enquete de opinião pública para saber o que o povo pensa sobre esse ou aquele assunto, para poder representar a nós no Congresso? Ele disse assim: não compreendo bem o que você está querendo dizer. É compreensível, porque às vezes políticos não entendem essas coisas. Hein? Ele disse: olha aqui, o senhor é o nosso representante no Congresso. O senhor fala por nós, pela maioria do povo nessa área. Então, quantas vezes o senhor fez uma enquete de opinião pública, por exemplo, sobre o aborto ou sobre temas assim, para saber o que o povo pensa e juntar o que a maioria quer e falar por nós no Congresso? Isso é o nosso representante. Ele disse: meu amigo, o senhor não me entendeu bem, eu sou membro do Partido Trabalhista, portanto, eu sigo a linha do partido. Eu disse: então, senhor, o senhor não nos representa no Congresso, o senhor representa o seu partido diante de nós. O senhor não deveria falar de nós ao partido ou ao governo? Ele disse: esse é um conceito interessante. Eu falei: pois é, se chama democracia. Ora, a democracia hoje em dia transformou-se num espantalho. Nós elegemos os nossos próprios ditadores. É o que se chama uma ditadura eleita. O nosso direito de voto é apenas votar naquele indivíduo. Ele é eleito, uma vez que está no poder, em qualquer país do mundo, ele vai fazer o que lhe mandam no seu partido. Aqueles que têm cabeça independente, como há aqui no Brasil, que falaram contra o aborto, foram ameaçados de serem expulsos do partido, que o partido não pode permitir essa divisão. Então não é democracia, isso é ditadura. Não só aqui no Brasil, mas é assim na Venezuela, na Bolívia, no Equador e até mesmo nos Estados Unidos, que agora estamos entrando nessa área de Estado, intervenção estatal em quase tudo do país. Ora, para nós isso é muito importante, porque nós temos ainda direito ao voto. E como católicos temos que usar o voto de modo consciente, não ir atrás de propaganda
ir atrás de conversa fiada, aquele que promete dinheiro grátis, promete aqui, promete... Precisamos ir segundo o princípio. Então, quando há eleições, o dever de cada católico é de procurar o candidato e perguntar claramente o que o senhor pensa sobre esses temas, que não se pode negociar. Aborto, eutanásia, experimentações com células humanas, com embriões humanos, não se pode negociar. Nós não temos o direito de permitir que seres humanos que são gerados no ventre materno ou no tubo de ensaio para ser usados como cobaias. Nós desperdiçamos milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial para combater a ideologia nefanda do nazismo, que usava seres humanos como cobaias. E aqui estamos nós, no Ocidente, fazendo a mesma coisa. Ora, é importante que os grupos pró-vida no Brasil, que veem a gravidade dessa situação, se conscientizem da importância da ação católica, ou seja, da oração, do estudo e da ação. Aqui eu faço uma mensagem especial a dois grupos, que eu tive o prazer de conhecer membros aqui no estado de São Paulo. A Comissão Diocesana em Defesa da Vida, da Diocese de São José dos Campos. Vocês estão numa situação privilegiada, porque aqui vocês contam com o apoio do seu bispo, coisa que muitos católicos não contam com esse apoio em muitas dioceses do mundo. Eu já vi muitos exemplos disso. Aqui vocês têm o seu bispo, que é consciente da gravidade da cultura da morte. Então eu preciso dar a ele o apoio que o povo de Recife deu a Dom José Cardoso Sobrinho. Aquela ovação pública para que ele veja que o rebanho que Deus, que Nosso Senhor, confiou a ele, esse rebanho o apoia e o segue na luta. Essa comissão diocesana tem o meio, certamente, de promover a oração, o estudo e a ação. Vocês baixem dos documentos no site do Vaticano vários documentos bons para serem estudados, para que a gente possa aprender. No nosso movimento Vida Humana Internacional, podemos lhes enviar via e-mail informações, material informativo para compreender os fatos e argumentarem com clareza e com distinção, com cortesia, com caridade. Também, no campo da ação, é preciso que façam também atividades, seja na área da política, que nós somos leigos. A ação no campo político compete a nós, não ao bispo, mas a nós. E o laicato e o clero existem não para competir, mas para completar, trabalhar juntos, cada um em sua respectiva área. Também o grupo, a CAM, a Casa de Apoio à Mulher. Aqueles que são membros dessa organização, tenham coragem de dar apoio a qualquer mulher nesse país, nessa área, que precisa de ajuda. Infelizmente, a cultura da morte despreza o sexo feminino. A pornografia, a indústria moderna de material pornográfico, de imoralidade, despreza o sexo feminino e o faz tornar-se num objeto que se usa, se abusa e se joga fora. Cabe a vocês darem apoio à mulher que precisa, que está grávida e precisa de apoio. E eu tenho certeza que há muita gente nessa arquidiocese, nessa diocese, nesse estado de São Paulo, que, conhecendo o trabalho que vocês fazem, poderão ajudar. Para terminar, lembrem da ação católica: oração, estudo e ação. Essas três coisas juntas são o caminho da vitória para podermos restaurar o reino de Cristo nesse país. Obrigado, que Deus abençoe a todos.